a falsidade do homem e a veracidade de Deus. Então, este salmo, ele foi escrito pelo rei Davi, que ele pede salvação diante da falsidade e arrogância dos homens. O salmista Davi, ele lamentou pela falta de homens fiéis e piedosos, que acadamente bajulava o seu próximo. Ele diz que corta os lábios lisonjeiros e a língua soberba dos que gabam da sua própria força. Então, o que eu quero dizer para vocês a respeito desse salmo? Davi, ele era um homem que atuava na área política, ele era um rei, ele era um líder, né? E era também um homem segundo o coração de Deus. Então, ele tinha que lidar com os, vamos dizer assim, os dignatários, os monarcas de outros países, e muitas vezes ele tinha que combater o exército inimigo. Lidar com tudo isso implica uma guerra, e ele não só participou de uma guerra, ele participou de várias guerras, razão pela qual o Senhor não permitiu que o próprio Davi não construísse o templo. Então, o que fez Davi? Ele aprendeu a lidar com esses problemas. Que problemas eram esses? Porque você sabe que para se fazer uma guerra, eu tenho que fazer um plano. Eu não posso chegar assim e dizer, vou invadir tal área, vou invadir tal país. Não, eu tenho que fazer um plano, eu tenho que fazer um cálculo, eu tenho que enfrentar ou enviar embaixadores para a condição de paz, no caso que não, quando não há guerra. Então, esses problemas todos, Davi, ele teve e aprendeu a lidar. Apesar de hoje estarmos com uma tecnologia bélica bem mais avançada, mesmo assim, aquele governante que vai entrar na guerra, ele tem que fazer um plano para que tudo dê certo. Muitas vezes, Davi, ele tinha que marchar muitos dias para que ele pudesse chegar lá naquele campo de batalha. Então, o que ele tinha que planejar? Quando ele planejava que ia, ele tinha que deixar tudo pronto. Ele tinha que levar os rebanhos, os cavalos, ainda tinha alimentação. Tudo isso, ele tinha que fazer esse planejamento. Ele tinha também que ver a época em que poderia haver a guerra ou não, porque no período de chuva você não poderia guerrear. Ele tinha também que ver as finanças, porque para isso você tinha que ter recursos para poder fazer tudo isso. E também ele tinha que se defender. Se defender como? Davi, ele viveu num período da teocracia. Numa nação, ele sempre buscou a direção de Deus. Nessa direção de Deus, ele conquistou muitas coisas. Inclusive, você não pode fazer uma guerra só por conquistar, porque eu quero aumentar o meu império, eu quero aumentar o meu poder. Não, para tudo isso tem que haver um planejamento. E o que Davi fez? Ele fez uma aliança bem feita com Deus. Então, para compreender bem esse salmo, você tem que saber quem é o autor. Você já sabe que o autor é Davi, mas você ainda não sabe que este salmo é uma poesia. E a segunda coisa que você tem que saber, é o tipo de literatura. E sendo essa literatura, essa poesia, então você vai entender por que Davi, ele fez muitos salmos, para que ele entregasse, que esse salmo não ficasse só com você, mas também com toda a comunidade. Porque ele era uma pessoa humilde e ele compreendia que Deus, ele derramou a sua alma, o seu sangue por nossas vidas. Então ele acredita que a humildade faz parte da sua vida. E tanto que uma certa vez ele foi chamado
atenção, inclusive de sua esposa, por sua humildade. Então, esse salmista, ele destaca as dificuldades que ele teve de se relacionar com os seres humanos infiéis, maldosos, e cada dia a maldade se alastra no coração dos homens. Os homens são maliciosos, cheios de intenções e maldades. O que Davi orou a Deus pedindo? O salve, porque ao observar diz que há em quem se confiar. Ninguém pode confiar em outro homem. Ele pensava o seguinte: e se eu não posso confiar em ninguém, como que eu vou confiar no meu povo para guerrear? Ele orava e buscava a Deus, e Deus o atendia. Muitas vezes você diz também: eu não posso confiar em fulano porque ele mente, ou ele tem lábios bajuladores e falam com segundas intenções. Então isso é muito triste. Parece o real que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Então, amados irmãos, o nosso relacionamento está cada vez, eu digo, um pouco raso, mas nós devemos buscar a Jesus Cristo para não servirmos de atores e atrizes, porque isso não faz bem para o ser humano. Pode ser uma coisa irrelevante? Não, não é irrelevante, mas nós temos que estar com o Cristo Jesus. Veja também o que ele diz no versículo 5. Por causa da opressão do necessitado e do gemido e do pobre, agora me levantarei, diz o Senhor, e eu lhe darei segurança, o que tanto anseia. Então, se você buscar o Senhor, deixar sua maldade de lado, a injustiça, você observa que há uma desigualdade social muito grande no nosso meio hoje, porque as pessoas buscam somente o glamour, a popularidade. Não importa em quem você vai pisar ou em quem você vai maltratar. Cristo não se agrada disso. Então ele ainda diz mais ainda, há uma promessa muito grande por causa da opressão do necessitado e do gemido do pobre. Agora eu me levantarei, diz o Senhor. Então, quando você está em dificuldade, você está em guerra, você pode ter a certeza que Deus, Jesus, ele vai lhe dar segurança. E também ele vai fazer com que todos os seus objetivos, todos os seus anseios sejam alcançados. Amados irmãos, o que eu tenho a dizer para vocês como palavra final, no versículo 7 e 8, é o seguinte: o Senhor nos guardará seguro e dessa gente nos protegerá para sempre. Os ímpios andam altivos por toda parte quando a corrupção é exaltada entre os homens. Que Deus nos guarde. Amém.